O céu ficou branco antes que o som chegasse. Não houve aviso, não houve contagem regressiva, apenas um clarão tão intenso que parecia ter rasgado o próprio tecido do mundo. Em um único segundo, o ar virou fogo. O chão tremeu como se a terra estivesse tentando se libertar de algo invisível e colossal. Ele pensou que estava morto, mas não estava. O nome dele era Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro japonês de 29 anos que naquela manhã de agosto de 1945 só queria terminar seu trabalho e voltar para casa. Ele não era soldado, não era político, não era herói. Era apenas um homem comum. E ainda assim, o destino o colocou no centro de dois dos momentos mais devastadores da história humana. 3 dias depois de sobreviver à primeira explosão nuclear já utilizada em guerra, ele estaria diante de outra. Outro clarão, outro inferno. Outra cidade consumida pela mesma força que parecia pertencer ao fim dos tempos. Essa não é uma lenda exagerada pelo tempo, não é um roteiro de ficção. É uma história real, documentada, reconhecida oficialmente. A história do único homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Hoje, você vai atravessar esses dias com ele. Vai sentir o impacto. Vai entender o peso psicológico de sobreviver quando milhares não tiveram a mesma chance. E, ao final, talvez se pergunte algo inquietante. Se um homem conseguiu sobreviver 2 vezes ao fim do mundo, o que isso diz sobre o acaso, o destino e sobre nós? O ano era 1945. A Segunda Guerra Mundial já havia consumido continentes inteiros. Cidades estavam em ruínas. Milhões de vidas haviam sido apagadas. A Europa começava a respirar após a queda do regime nazista. Mas no Pacífico, o conflito ainda ardia com intensidade brutal. O Japão resistia. Mesmo enfraquecido por bloqueios navais, bombardeios constantes e escassez de recursos, o governo imperial não demonstrava sinais claros de rendição. Cada batalha parecia cobrar um preço humano cada vez maior. Para os Estados Unidos, invadir o território japonês significaria enfrentar uma resistência desesperada e possivelmente centenas de milhares de mortes adicionais. Foi nesse cenário que uma decisão silenciosa começou a ganhar forma. Sob a liderança do presidente Harry S. Truman, os Estados Unidos concluíam um projeto secreto iniciado anos antes, o Projeto Manhattan. Cientistas haviam conseguido transformar teoria em poder destrutivo absoluto. A energia do átomo agora podia ser liberada sobre uma cidade inteira. A justificativa oficial era simples: encerrar a guerra rapidamente e evitar uma invasão terrestre prolongada. Mas o mundo estava prestes a testemunhar algo que ultrapassava qualquer cálculo militar. Pela primeira vez na história, a humanidade possuía a capacidade de destruir a si mesma em escala inédita. Enquanto líderes debatiam estratégias e generais analisavam mapas, milhões de pessoas seguiam suas rotinas sem imaginar que estavam vivendo os últimos dias de uma era. Trabalhadores iam aos seus empregos, crianças frequentavam escolas, trens circulavam entre cidades. Entre essas pessoas estava um engenheiro naval japonês em viagem de trabalho. Ele não participava de reuniões estratégicas, não decidia o rumo da guerra, não sabia dos detalhes técnicos do novo armamento. Seu nome era Tsutomu Yamaguchi. Ele estava em Hiroshima para concluir um projeto industrial. Faltavam poucos dias para retornar à sua cidade natal, Nagasaki, onde sua esposa e seu filho o aguardavam. Ele só queria voltar para casa. Mas em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, o mundo que ele conhecia deixaria de existir. E ele estaria exatamente no lugar onde a história faria sua primeira ruptura nuclear. Tsutomu Yamaguchi era apenas mais um trabalhador tentando cumprir suas responsabilidades. Ele tinha 29 anos, engenheiro naval, funcionário da Mitsubishi Heavy Industries. Havia sido enviado a Hiroshima para acompanhar a construção de um navio-tanque. Era dedicado, disciplinado, orgulhoso do que fazia.
Como muitos homens de sua geração, acreditava que o trabalho era uma forma silenciosa de proteger a própria família. Em Nagasaki, sua cidade natal, estavam sua esposa, Isako, e o filho pequeno. A guerra já tornava a vida difícil, faltavam alimentos. O medo era constante. Ainda assim, existia rotina, existia esperança, existia a promessa de que, quando tudo terminasse, a reconstrução começaria. A viagem a Hiroshima deveria ser breve. Ele passou 3 meses na cidade. Trabalhou sob tensão, ouvindo alarmes antiaéreos frequentes. Viu bombardeios convencionais atingirem outras regiões do Japão. Mas Hiroshima, até então, havia sido relativamente poupada de ataques devastadores. Alguns acreditavam que isso era um bom sinal. Outros suspeitavam que algo diferente estava por vir. Na noite de 5 de agosto de 1945, Yamaguchi preparou suas malas. No dia seguinte, voltaria para casa. Naquela manhã, saiu cedo para resolver detalhes finais do projeto. O céu estava limpo. O ar parecia pesado, mas não havia sirene soando. Nada indicava que aquele seria o dia mais transformador de sua vida e talvez da história humana. Ele carregava documentos técnicos, pensava na família, pensava no trem que pegaria para Nagasaki, pensava em descanso. Era um homem comum vivendo um dia comum. E talvez seja isso que torna tudo mais perturbador, porque a história raramente escolhe apenas líderes ou soldados para mudar seu curso. Às vezes, ela atinge quem simplesmente estava ali. Às 8h15 da manhã, enquanto caminhava por Hiroshima, Tsutomu Yamaguchi olhou para o céu e viu algo que nenhum ser humano havia visto antes. O tempo parou. Tsutomu Yamaguchi estava a poucos quilômetros do centro de Hiroshima quando viu um brilho estranho no céu. Não era como os reflexos comuns de aviões. Não era como nada que já tivesse testemunhado. Foi um clarão branco absoluto que pareceu engolir o horizonte. Instintivamente, ele se jogou ao chão. No segundo seguinte, o mundo explodiu. A bomba conhecida como Little Boy detonou a cerca de 600 metros acima da cidade. Em uma fração de segundo, temperaturas comparáveis às da superfície do Sol se espalharam pelo ar. A onda de choque avançou com violência inimaginável, esmagando estruturas, corpos e tudo o que estivesse em seu caminho. Yamaguchi sentiu o impacto como se o próprio planeta tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O som veio depois. Um rugido profundo, metálico, acompanhado do estilhaçar de vidro, concreto e madeira. O calor queimou sua pele. Seus tímpanos foram afetados. Ele perdeu temporariamente a audição. O corpo foi lançado contra o solo. Por alguns instantes, houve silêncio. Não um silêncio comum, mas um vazio pesado, como se o ar tivesse sido sugado do mundo. Quando conseguiu se mover, viu uma cena que jamais esqueceria. A cidade que minutos antes estava viva e funcional, agora parecia uma paisagem lunar. Edifícios reduzidos a escombros, estruturas de aço retorcidas como papel, pessoas caminhando em estado de choque, a pele pendendo dos braços, roupas queimadas, olhos perdidos. Alguns não tinham mais sombras, outros não tinham mais vida. O céu começou a escurecer com uma nuvem que subia lentamente, formando uma coluna colossal. Era a primeira vez que a humanidade via um cogumelo nuclear se erguer sobre uma cidade. Yamaguchi estava ferido. O lado esquerdo do corpo queimava. O rosto apresentava lesões. A audição era um zumbido contínuo. Ainda assim, ele estava consciente e estava vivo. Cambaleando, tentou entender o que havia acontecido. Pensou que talvez um enorme depósito de munição tivesse explodido. A ideia de uma única bomba causar aquela devastação parecia impossível, mas o impossível estava diante dele. Ele passou horas vagando entre destroços, buscando abrigo, procurando colegas de trabalho. Encontrou 2 companheiros sobreviventes. Juntos tentaram atravessar o caos.
Pontes destruídas, trilhos retorcidos, incêndios se espalhando com rapidez assustadora. Corpos estavam por toda parte. Alguns pediam água, outros já não conseguiam falar. A radiação invisível começava a fazer seu trabalho silencioso. Ao cair da noite, Hiroshima ardia. Yamaguchi conseguiu alcançar uma estação ferroviária parcialmente funcional no dia seguinte. Mesmo ferido, insistiu em voltar para Nagasaki. Precisava ver a esposa, precisava garantir que sua família estava segura. A viagem foi lenta, dolorosa, surreal. O trem cruzava paisagens marcadas pela guerra, mas nada comparável ao que havia ficado para trás. Ele carregava no corpo as marcas do primeiro ataque nuclear da história e carregava na mente algo ainda mais pesado, a imagem de uma cidade evaporando diante de seus olhos. No dia 8 de agosto, finalmente chegou a Nagasaki. Estava exausto, queimado, atordoado, mas vivo. E naquele momento acreditava ter sobrevivido ao pior que a guerra poderia oferecer. Ele ainda não sabia que o destino tinha reservado mais um clarão para sua história. Sobreviver à explosão de Hiroshima já desafiava qualquer estatística. A bomba havia devastado grande parte da cidade em segundos. Milhares morreram instantaneamente. Outros sucumbiriam dias depois, vítimas de queimaduras e radiação. E ainda assim, Tsutomu Yamaguchi estava ali, ferido, mas consciente, capaz de caminhar, capaz de decidir. A pergunta inevitável era: como? Ele estava a aproximadamente 3 quilômetros do hipocentro. Essa distância, embora perigosa, não era imediatamente letal. Além disso, no momento do clarão, havia se lançado ao chão em um terreno parcialmente protegido por uma vala e estruturas próximas. Pequenas variáveis, segundos de reação, posição do corpo, barreiras físicas, fizeram uma diferença colossal. Às vezes, a linha entre a vida e a morte é absurdamente fina. Mesmo com queimaduras severas no braço e no rosto e com danos temporários à audição, ele conseguiu manter mobilidade. Encontrou abrigo improvisado durante a noite e, no dia seguinte, localizou colegas sobreviventes. Juntos, buscaram uma maneira de deixar Hiroshima. A infraestrutura estava devastada, mas algumas linhas ferroviárias começaram a operar emergencialmente. Contra qualquer lógica aparente, Yamaguchi decidiu embarcar. Ele poderia ter permanecido ali para receber tratamento mais adequado. Poderia ter aguardado informações oficiais. Poderia ter sucumbido ao choque. Olhou voltar para casa. A viagem até Nagasaki foi marcada por silêncio e incredulidade. Ele observava o mundo pela janela do trem como se estivesse deslocado da própria realidade. Carregava ataduras improvisadas. A pele ardia. O zumbido nos ouvidos persistia. E ainda assim, estava vivo. Quando finalmente chegou, dirigiu-se à família. A esposa ficou horrorizada ao ver seus ferimentos. Ele relatou o que testemunhara: um único avião, um único clarão, uma cidade inteira destruída. Parecia exagero, parecia impossível. No dia seguinte, mesmo debilitado, decidiu comparecer ao escritório para relatar oficialmente o ocorrido aos superiores. Ele queria que soubessem, queria que acreditassem. Mal imaginava que poucas horas depois, o céu de Nagasaki também ficaria branco. Na manhã de 9 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estava no escritório da Mitsubishi em Nagasaki. O corpo ainda doía, as queimaduras estavam enfaixadas, a audição não havia se recuperado totalmente. Mesmo assim, ele insistira em comparecer. Precisava relatar o que testemunhara em Hiroshima. Precisava explicar que não se tratava de um bombardeio comum. Sentado diante de seus superiores, descrevia o clarão. Descrevia a onda de choque. Descrevia a cidade desaparecendo. Alguns ouviam com ceticismo. A ideia de uma única bomba destruir tudo parecia absurda demais para ser aceita.
Hiroshima estava distante. Informações eram escassas. O que ele dizia soava como exagero provocado pelo trauma. Então aconteceu. Às 11h02 da manhã, um brilho intenso atravessou as janelas. Por um segundo, o mundo ficou branco outra vez. Yamaguchi reconheceu imediatamente aquela luz. Não era imaginação. Não era lembrança. Era real. Ele se lançou ao chão novamente, instintivamente, como fizera 3 dias antes. No instante seguinte, a bomba conhecida como Fat Man explodiu sobre Nagasaki. A onda de choque atingiu o prédio. Vidros estilhaçaram. Estruturas vibraram violentamente. O ar tornou-se pressão esmagadora. O som veio como um trovão contínuo, profundo, devastador. O déjà-vu era absoluto. A mesma sensação térmica abrasadora. O mesmo deslocamento de ar. O mesmo vazio momentâneo após a explosão. Mas desta vez havia algo diferente. Desta vez, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. O conhecimento tornou tudo mais assustador. O escritório sofreu danos, mas sua localização e a geografia montanhosa de Nagasaki reduziram parcialmente o impacto direto. Ainda assim, a cidade foi devastada. O Vale Industrial tornou-se alvo perfeito para a força liberada acima dele. Yamaguchi conseguiu sobreviver novamente. Atordoado, saiu para as ruas. Mais uma vez, prédios destruídos. Mais uma vez, incêndios. Mais uma vez, pessoas em choque, cobertas de poeira, sangue e queimaduras. Era como reviver um pesadelo antes mesmo de despertar do primeiro. Ele correu para casa. Cada passo era movido por um único pensamento: sua família. Quando finalmente alcançou o bairro onde morava, encontrou destruição, mas também algo que mal ousava esperar. Sua esposa e seu filho estavam vivos. A localização da casa, relativamente protegida por colinas, havia amortecido parte do impacto. O alívio misturou-se ao terror. Ele havia escapado 2 vezes. 2 explosões nucleares em menos de 72 horas. A maioria das pessoas lutaria para compreender uma única catástrofe daquela magnitude ao longo da vida. Ele estava enfrentando a segunda antes que o corpo tivesse se recuperado da primeira. Nos dias seguintes, o Japão entraria em choque. Em 15 de agosto, o imperador anunciaria a rendição. A guerra terminaria. Mas para Yamaguchi, a guerra havia assumido uma dimensão pessoal e quase incompreensível. Não era estrategista. Ele não era soldado. Não era estrategista. Não tinha influência sobre decisões globais e, ainda assim, havia se tornado testemunha direta dos 2 únicos ataques nucleares da história. Sobreviver uma vez poderia ser chamado de sorte. Sobreviver 2 parecia algo além de estatística. Enquanto Nagasaki ainda ardia, uma pergunta silenciosa começava a se formar. Por que ele? Sobreviver é, à primeira vista, uma vitória. Mas nem toda sobrevivência traz alívio. Nos meses e anos que se seguiram aos bombardeios, Tsutomu Yamaguchi descobriu que permanecer vivo também podia ser um fardo silencioso. O corpo carregava cicatrizes visíveis, queimaduras, dores persistentes, episódios de fraqueza. Mas as marcas mais profundas não podiam ser vistas. Elas voltavam à noite. O clarão, o calor, os rostos sem pele. As cidades em chamas. Memórias repetidas com precisão cruel, como se o cérebro se recusasse a aceitar que aquilo já havia terminado. O trauma não era um evento passado, era uma presença contínua. No Japão do pós-guerra, sobreviventes das bombas passaram a ser chamados de hibakusha, pessoas expostas à explosão. A palavra carregava compaixão, mas também medo. Muitos acreditavam que a radiação fosse contagiosa ou hereditária. Empregadores hesitavam em contratar. Famílias temiam casamentos com hibakusha. O estigma cresceu silenciosamente. Yamaguchi agora era algo que nunca desejara ser, um sobrevivente nuclear.
e, de forma ainda mais singular, um sobrevivente duplo. Essa condição trazia uma pergunta que ele jamais conseguiria evitar. Por que eu? Ele havia visto milhares morrerem instantaneamente. Havia passado por corpos que, minutos antes, eram pessoas vivendo rotinas comuns. Trabalhadores, mães, crianças, gente que, assim como ele, simplesmente estava ali. A linha entre viver e morrer parecera arbitrária. Centímetros, segundos, direção do olhar, posição do corpo. Essas variáveis mínimas haviam separado destinos inteiros. Esse tipo de sobrevivência produz um sentimento conhecido hoje como culpa do sobrevivente. A sensação de que permanecer vivo, quando tantos não permaneceram, exige uma explicação que nunca chega. Yamaguchi não se via como especial. Não se via como escolhido. Se havia destino, ele parecia incompreensível. Se havia acaso, ele parecia cruel. Durante anos, ele falou pouco sobre o que vivera. A experiência era pesada demais para ser traduzida em palavras comuns. Como explicar o fim de uma cidade? Como descrever 2 vezes o mesmo apocalipse? Ainda assim, a memória permanecia. E com o tempo, o peso começou a se transformar, porque sobreviver 2 vezes ao inimaginável não apenas marca um homem, também o coloca diante de uma escolha silenciosa: carregar a história em silêncio, ou permitir que o mundo a escute. A guerra terminou, mas o mundo não voltou a ser o mesmo. No Japão, cidades inteiras precisavam ser reconstruídas. Infraestruturas haviam desaparecido. Famílias estavam fragmentadas. A derrota militar trouxe ocupação estrangeira, reformas profundas e um longo processo de recuperação nacional. Em meio a esse cenário de ruínas e recomeços, Tsutomu Yamaguchi tentou fazer algo que parecia simples, mas era imenso: viver. Ele retornou ao trabalho na indústria naval. O corpo ainda carregava consequências da radiação e das queimaduras. Episódios de febre, fadiga e dores eram recorrentes. Ao longo da vida, enfrentaria problemas de saúde associados à exposição nuclear. Ainda assim, manteve rotina profissional e familiar. Criou filhos, sustentou a casa, participou da reconstrução silenciosa que definiu o Japão do pós-guerra. Externamente, era um homem comum. Internamente, era um arquivo vivo de 2 catástrofes. Durante décadas, falou pouco sobre o que havia vivido. Muitos sobreviventes seguiram caminho semelhante. O trauma era difícil de comunicar. A sociedade, ainda lidando com perdas coletivas imensas, nem sempre estava pronta para ouvir detalhes tão extremos. Além disso, o estigma associado aos hibakusha persistia. Ser identificado como sobrevivente nuclear podia significar discriminação social e profissional. Yamaguchi não buscava reconhecimento, não desejava notoriedade. Mas com o passar dos anos, percebeu que sua experiência carregava um significado que ultrapassava a própria biografia. Ele havia testemunhado 2 vezes o poder máximo de destruição criado pelo ser humano. E estava vivo para contar. Gradualmente começou a falar. Relatos em entrevistas, testemunhos públicos e participação em movimentos pela paz passaram a integrar sua vida tardia. Ele não se apresentava como herói. Apresentava-se como prova. Prova do que uma única decisão tecnológica e militar podia fazer com cidades inteiras. Em 2009, o governo japonês o reconheceu oficialmente como sobrevivente das 2 bombas atômicas. Era uma formalidade histórica, mas também simbólica. O homem que não buscara destaque tornava-se finalmente uma voz reconhecida da memória nuclear mundial. Ele sobrevivera. Agora, sua história sobreviveria com ele. Quando as nuvens de Hiroshima e Nagasaki se dissiparam, o mundo entrou em uma nova era. A era nuclear não começou apenas com destruição. Começou com consciência. Pela primeira vez, a humanidade sabia que possuía meios para eliminar cidades inteiras em segundos.
e, eventualmente, civilizações inteiras. O poder que antes pertencia aos deuses agora existia em arsenais humanos. Agora, sua história sobreviveria com ele. Nas décadas seguintes, a corrida armamentista transformaria essa capacidade em escala global. Testes nucleares, ogivas intercontinentais, doutrinas de destruição mútua assegurada. O planeta passou a viver sob a sombra permanente de um clarão possível. Nesse contexto, a experiência de Tsutomu Yamaguchi deixou de ser apenas uma história pessoal. Tornou-se advertência. Ele não falava como político, cientista ou estrategista. Falava como testemunha, como alguém que havia visto 2 cidades desaparecerem e que carregava no corpo a evidência de que armas nucleares não são abstrações geopolíticas, são eventos humanos, físicos e irreversíveis. Em suas falas públicas tardias, repetia uma convicção simples: ninguém deveria experimentar o que ele experimentou. Não havia retórica, não havia ideologia, havia memória. Sua vida tornou-se um elo entre o passado e o futuro. Um lembrete de que decisões tomadas em salas distantes podem se materializar em luz, calor e silêncio sobre pessoas que apenas caminhavam para o trabalho. Yamaguchi não era estatística. Não era símbolo fabricado. Era a improbabilidade viva de 2 apocalipses reais. E essa improbabilidade carregava uma pergunta coletiva. Se sabemos o que essas armas fazem, por que continuamos a mantê-las? Ao envelhecer, ele observou o mundo seguir acumulando poder nuclear, mesmo conhecendo seus efeitos. O paradoxo era evidente. A humanidade temia o clarão, mas o preservava. A história de Yamaguchi, então, tornou-se mais do que sobrevivência. Tornou-se aviso. Um aviso que ainda permanece aberto, esperando resposta. 2 cidades, 2 clarões, um homem. Tsutomu Yamaguchi atravessou o instante mais destrutivo já criado pela humanidade. 2 vezes. Não por escolha, não por destino consciente, mas por estar exatamente onde a história decidiu quebrar. Entre Hiroshima e Nagasaki, milhões de vidas foram interrompidas. A dele continuou. Ferido, marcado, silencioso, mas vivo. Sua sobrevivência não é apenas um fato extraordinário, é um lembrete. O clarão que ele viu não pertence apenas ao passado, ele ainda existe em arsenais, em decisões, em poderes que continuam sendo mantidos. Yamaguchi sobreviveu ao impossível. A pergunta que permanece não é sobre sorte, é sobre nós. Se sabemos o que essas armas fazem, por que ainda existem? Você acabou de assistir a uma história real da humanidade. Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, mas aconteceram de verdade, então você vai amar o canal Teia da História. Aqui, cada vídeo revela destinos extraordinários, tragédias, mistérios e sobrevivências que desafiam a lógica e a própria história. Inscreva-se agora e descubra como a realidade pode ser mais chocante que qualquer ficção.